Olá, eu sou a Ana e hoje vou reagir a uma casa que está em Portugal. Quando eu vi que no canal do Architectural Digest aparecia no título qualquer coisa, né? Portuguese Farm, eu sei o quê? Português, deixa-me ir ver isto. Pronto, e então vou reagir a esse vídeo. Então, vamos começar aqui a ver o vídeo. Aqui estão eles. Portanto, isto é uma quinta, cá em Portugal. Não sei aonde, ainda não disseram. Musiquinha de fado. Depois eu coloco o vídeo completo lá em baixo para vocês verem. Ele está a falar do exterior, do jardim. Nós vamos nos focar mais no interior, está bem? Mas ele está a dizer que estava em muito mau estado, que plantaram este canteiro de lavanda, ele e a família. Muito bonita esta entrada na quinta, não é? Assim com o portão. Eu estava a tentar perceber pela paisagem, parece-me que isto é mais sul, diria eu, mas não tenho a certeza. Pronto, ele está a falar da organização no exterior, não é? Tinha alguns tanques e tal. Este aqui, onde eles puseram a piscina, já agora deixa-me puxar um bocadinho atrás. E então eles decidiram transformar este, que não estava a uso, porque eles continuam a cuidar ali das terras em torno, etc. Decidiram tornar numa piscina. Acho alguma piada a este padrão, assim no meio da paisagem. Este padrão com os losangos, não é? Losangos, quadrados. É engraçado porque os losangos são tipo assim, não é? Mas são tipo quadrados, mas não acho que são losangos. Não é porque não tem os lados completamente iguais. Ai, não sei. Não posso dizer que acho muita piada a estas cadeiras que estão aqui, mas gosto da utilidade, não é? De poderes estar sentada a molhar os pezinhos e agora com este calorão, ver isto até me custa um bocadinho, faz-me assim um bocadinho de inveja. Ok, pois e depois estende-se aqui para esta zona, com as espreguiçadeiras. Tudo bem, eu acho que aqui no meio deste campo todo cria um contraste interessante, pronto, não acho que seja assim completamente fora, dá assim um toque um pouco mais moderno, eu acho, não tão campestre, não é? Talvez que fosse colocar, ai, como é que se chama? Ai, qual é a palavra para isso? O que se coloca muitas vezes à volta das piscinas e tal, que é madeira, nem sempre é madeira, mas parece... Ai meu Deus, está-me a faltar o nome. Pronto, mas acho que isto até cria um contraste interessante aqui no meio da paisagem. Ok, isto são várias casas neste terreno. Portanto, suponho que esta seja a casa principal. E depois está aqui uma casa que acho que foi construída para a mãe dele. Porque acho que... como é que foi? Porque ele disse isso há bocado. Acho que a mãe dele é portuguesa e devem ter emigrado, não sei se para os Estados Unidos. Deduzo que sim, porque ele parece-me, pela forma de falar, que será... Está a falar em inglês, pronto. E parece-me que será Estados Unidos. Portanto, não Inglaterra, por exemplo. Não interessa, mas acho que há essa ligação familiar com Portugal. Ah, sim, ele está a dizer que é português. Exato. Os pais dele são portugueses. Os dois. É isso, eles devem ter saído, emigraram, tão gira, a casa é muito bonita. E depois voltaram, pronto, e bem da vida, porque puderam comprar este terreno e esta casa. Ai, tão bonito! Isto é umas zonas muito bonitas, esse jardim. Ok, acho que finalmente vamos para o interior. Ok, isto é o interior da primeira sala. Eu deduzo que a gente não vai ver a casa toda, porque esta casa é enorme. Isto tem quantos minutos? 17 minutos, não devemos ver. Normalmente estes vídeos da AD costuma ser gente com propriedades bastante grandes, de uma maneira geral, porque eu acho que aquele vídeo do apartamento de 31 metros quadrados também foi neste canal. Mas não é a norma, portanto a norma costuma ser casas muito grandes e eles mostram algumas divisões da casa, não costumam mostrar tudo. Eu não posso dizer que seja muito fã desta espécie de móvel lambril, portanto aquele elemento que normalmente é mais decorativo, que vai até talvez 1 metro de altura, 90 metros... Sim, 1 metro de altura, 90 centímetros de altura na parede e que às vezes pode ser de madeira, ou pode ser de azulejo, ou pode ser pintado. Mas aqui eu acho interessante a opção, não é? De ser uma espécie de lambril móvel, que é um móvel também, não é? Tem essa altura de balcão, mas vem para fora e tem utilidade. Então nesse sentido acho uma opção muito interessante, mas não gosto muito do contraste do branco com o preto, porque depois sinto que não tem muita relação com estas portas velhas, de madeira velha. Estou a estranhar um pouco, e mesmo a colocação, devo dizer, destes quadros aqui, por exemplo, parecem assim um bocadinho... acho que estão demasiado afastados. Sinto que este espaço aqui é desnecessário. Eu, se calhar, o que eu faria era chegar estes um bocadinho mais para o pé deste. Este quadro aqui,
tudo bem, está centrado com a mesa, pronto. E depois tem, com a mesa, com este elemento, tem aqui assim um cadeirão, mas ele é muito escuro. Deixa-me ver, eu acho que posso aclarar aqui o ecrã. Claro, depois tem que ser isto escuríssimo. Tem aqui este cadeirão preto, faz essa ligação. O pavimento é bastante escuro, madeira muito escura, é o que me parece. Aí depois tem aqui a mesa de centro em pedra, o sofá bege, tudo bem, são elementos neutros. Estas cores são todas neutras. Mas acho que há aqui... Não gosto muito desta mistura de cores, apesar de serem todas cores neutras, não é? Castanho, bege, preto, cinza do tapete, este branco, cinza clarinho da pedra, tudo isto é muito neutro, não é? Estes elementos são muito bonitos. Mas acho que é a conjugação das coisas. E depois aqui o móvel, sinto que está muito vazio. Para mim este móvel é isso, ser preto já me mete alguma confusão. Provavelmente eu iria para uma madeira, até podia ser uma madeira escura, com uma madeira do pavimento, para parecer que vinha de baixo. Depois o facto de parar aqui, sabem? De não vir até aqui. É claro que isso depois significa que as portas só podem abrir até aquele sítio, não é? E pode-se dar o caso de uma pessoa mais à bruta, enfim, empurrar as portas contra os móveis, mas aqui pode acontecer aqui também, como está. Mas não sou assim muito fã. Ok, vamos continuar. Parei aqui, pronto. Ele está a dizer que... ele está a explicar a organização deste tipo de casas. Isto para mim já é uma casa mais senhorial, mas este tipo de terrenos, de uma maneira geral, de quintas, em que tens uma casa mais senhorial e depois tens vários edifícios, normalmente a parte da loja, acho que se chama assim, eu sou da cidade, também as minhas avós já eram da cidade, então eu não tenho muito essa experiência de rural, mas os meus avós tinham uma casa numa aldeia e eu lembro-me deles falarem da loja, que acho que era assim que se chamava, o sítio onde estavam os animais, que muitas vezes era por baixo da casa, portanto o andar térreo tinha os animais e depois no andar superior viviam as pessoas. E ele está a falar disso aqui. Diz que a casa estava em muito mau estado, portanto precisou de muito restauro. Achei esquisito ele falar da loja nesta parte do edifício. Acho mais esquisito. Mas, opá, se ele está a dizer, é porque era assim. Pronto. Aqui temos uma sala de jantar que eu acho muito interessante. Aqui gosto mais destes elementos modernos e não tenho nada contra. Gosto que haja assim um espaço para respirar, sabem, em torno, porque temos esta mesa que chama muito a atenção. Temos esta zona de lareira, que é o que me parece que é isto aqui. Então temos assim esta mesa de pedra, as cadeiras todas em torno, este vaso enorme deste lado, a lenha deste lado, este elemento decorativo, não é? Sobre um plinto. O candeeiro, eu não posso dizer que seja muito fã do design deste candeeiro, mas não acho que fique mal, acho que combina, tem muito espaço, é um candeeiro enorme e acho que tem de facto espaço para o comportar. Também gosto imenso deste arranjo de flores aqui ao centro da mesa. Este elemento aqui decorativo, não sei o que é, mas não sou muito fã deste preto, apesar de ter relação com o metal das cadeiras. A verdade é essa. E depois há este elemento também em metal estrutural, que me parece que será da mesma família que este que está aqui. Portanto, eu suponho que isto sejam vigas metálicas estruturais. É o que me parece. Eu, pessoalmente, manteria nesta cor, que talvez seja a cor original delas, que é assim um castanho meio gasto, talvez. É isso que me está a aparecer nesta imagem, eu provavelmente manteria a mesma cor. Este contraste entre o branco e o preto nas paredes e tal, não sou tão fã. Às vezes estas casas mais antigas, eu sinto que tu podes fazer o que tu quiseres. Pronto, vamos começar por aí. Portanto, não só pode decorar como quiser, obviamente. Mas eu sinto que às vezes quando se vai demasiado para o contraste com o que é um estilo um pouco clássico, ou seja, acho que é boa ideia ter um bocadinho do clássico ou um bocadinho do rústico, que é o que eu sinto que há aqui, é esse equilíbrio entre o moderno e o rústico. O rústico está nesta madeira, neste plinto e neste objeto, este vaso que está aqui, sinto que o rústico está aqui, nestas vigas metálicas. Sinto que o rústico está aqui, não é? E então, ok, vamos combinar aquilo que é um pouco mais moderno, o design mais moderno e o rústico. Vamos por aí. E eu sinto que isso combina muito bem, porque estamos no campo, não é? E às vezes acho que nestas casas fica bem haver um pouco esse equilíbrio, portanto não ir totalmente para o moderno,
Está bem, mas também não tem que se fazer exatamente como era há 100 anos ou o que seja. Também não há necessidade. Portanto, eu acho que isto funciona bem, mas questiono, lá está, estas vigas, porque era aí que eu queria chegar, que acho que depois já começa a ficar demasiado moderno, que eu acho que era o que eu estava a sentir na outra sala de estar, de que vimos só aquele segmento. Se calhar vamos ver mais, não sei. Mas estou a sentir isso um pouco aqui. Ok, eles estão a mostrar... Se calhar estes são os espaços que eles vão mostrar e vão falar um bocadinho de cada um. Deve ser isso. Deixa eu ver. Eles às vezes dividem. Não, aqui eles não têm isto dividido. Então não tenho a certeza. Agora... Desculpem lá, estou aqui a ver em baixo, que é para tentar perceber como é que o vídeo está dividido, mas não consigo perceber muito bem. Aqui temos outra vista da sala. Então, era o que eu queria dizer há pouco. Eu acho que falta aqui um pouco mais do rústico. E se calhar não precisa de ser tão carregado. Imaginem, estas portas que estão aqui, que estou a perceber que dão acesso ali à sala de jantar, é o que me parece. Se calhar não precisam de ser portas tão rústicas, podem ser um pouco menos, não precisa de ser uma madeira com um ar tão velho, tão envelhecido. Ser assim um bocadinho mais suave. E depois aqui, nestes elementos, também não ser tão contrastante com o branco da parede. O preto e o branco são... cores que nós não temos assim na natureza, são muito... são um bocadinho agressivos, entre aspas. Não há suavidade nestas duas cores, são os dois extremos. Então eu se calhar iria para uma madeira mais suave e depois acho que em termos de proporção, as peças decorativas sinto-as um pouco largadas. Sobretudo aqui nestes elementos. E depois como isto chama imensa atenção, estes móveis, é para aqui que eu olho logo. E depois tenho uma coisinha aqui, uma coisinha aqui, uma coisinha aqui. Ou seja, sinto que as proporções não estão muito corretas. Eu aqui se calhar... colocaria ou mais alguns quadros mais juntos, aqui um quadro provavelmente um pouco maior. Aqui eu não estou a perceber, isto parece-me um quadro bege. Não sei, isto está aqui com um retângulo bege, mas não consigo perceber se é um reflexo ou qualquer coisa, não sei. E depois é isso, tem aqui esta prateleira que eu acho que é boa ideia, que apanha a parte de trás do sofá. E acho que é boa ideia ter esse apoio atrás. Mas depois a distribuição das peças... acho-a um pouco aleatória, não a acho muito interessante, enfim, está-me a fazer alguma confusão. Estes elementos aqui, na mesa de centro, até gosto, até faz um conjuntinho, aqui até acho que tem demais, acho que até tem peças demais, eu colocaria algumas destas aqui, lá está, algumas de proporções maiores, um vaso maior, porque isto está muito branco. Em termos das cores dos móveis, os sofás, ou o sofá, os maples, não sou super fã. Pronto, isto podia ter, tem aqui um padrão nas almofadas, mas sinto que não joga muito bem, parece-me que vai talvez buscar aqui, ou a intenção será ir buscar aqui um pouco, aqui ao cadeirão castanho escuro, mas ao mesmo tempo não é bem o mesmo tom, é assim um pouco mais claro. Não sei, eu acho que até uma divisão destas podia ser pintada de uma cor forte. Até, o preto não, sinceramente não iria para o preto. Iria para tons mais naturais, mais da natureza. Os castanhos, verdes, terracota, iria mais para esse tipo de tons. Ok, vamos avançar. Então é isso, não estou assim muito fã desta sala. E acho que está bastante cheia, não é? Porque tem aqui uma mesa de apoio deste lado, pareceu-me ver uma mesa de apoio do outro lado, não é? Mas depois tens este apoio aqui atrás do sofá. Parece-me um pouco demais. Eu não sei se não passaria estes candeeiros para cima, mas provavelmente esta prateleira tinha que vir um pouco mais para fora, assim. É isto, são mesmo telas aqui por cima. Ok, está bem. Pode ser que eles mostrem uma imagem assim mais... Não? Vamos passar para outra zona. Esquece isso. Ou não? Ok, as portas são originais do espaço. É assim, elas são bonitas. Só que eu acho que são um elemento tão impactante. Olhem este vermelho tão bonito. Eu iria mais para estes tons da porta. São uma peça tão impactante e eu depois sinto que não há muito mais coisas dentro do espaço que tenham ligação com estas portas. Por exemplo, a zona de jantar sinto que tem mais, porque tem lá madeira, tem aquele plinto de madeira também, tem aquele vaso gigante. Na sala de jantar eu acho que as proporções estão melhores. Está tudo assim melhor distribuído. Aqui é que sinto que não joga muito bem. Ouçam, isto não é preto. Esperem, tive que puxar para trás. Isto não é preto, isto é castanho escuro. Ah, mas não fica bem. Não, mas é pintado. Não, madeira mesmo. Vamos para os elementos naturais.
Ainda por cima é isso, ao pé de umas portas destas. Ok, eu acho que isto será talvez um mall. Ele está a falar desta estátua. É enorme, eu acho que tem uma proporção ótima. Não sei se necessariamente... Ai, meu Deus, sou tão esquisita, mas é verdade. Assim à frente deste espelho tão pequenino, quase que está para o espelho, tirem o espelho. Eu deixava este pássaro aqui em toda a sua glória, tirava o espelho, tirava provavelmente este elemento e colocava isso noutro sítio. Acho que ele já tem muito protagonismo. Ok, recebi aqui uma chamada, já está tratado. Vamos lá. Fiquei aqui, puxei um bocadinho atrás, só vou mostrar isto desta... Não! Opa, que chatice! Espera lá, eu acho que eles mostraram... Eu não sei se isto é a zona de entrada. Isto, pessoal, é super comum nestas casas que têm um hall bastante gigante, teres móveis encostados à parede e teres uma mesa redonda ao centro. Super comum. Mesmo a casa que nós fomos visitar lá em Santarém, que é uma casa-museu, portanto, a pessoa que nos fez a visita à casa, que é a pessoa que vive lá, que é o Pedro Manuel Canavarro, tinha também este hall de entrada, portanto, é uma divisão. Tu entras, um hall de entrada é uma divisão, mas nestas casas que são mais daquele período mais específico, que eu penso que andará ali mais no século XIX, eu não tenho a certeza, ok pessoal, mas a casa dele pelo menos era dessa altura e eu estou muito habituada a ver, às vezes quando vou a casas-museu, sobretudo, ou alguém que eu conheço que tem uma casa de família com essas características, é muito comum terem um hall de entrada, que é uma divisão bastante considerável, com os móveis encostados à parede, onde tens quadros e etc., alguns elementos assim mais decorativos, não será tanto uma entrada tão funcional, vamos lá, de uma maneira geral, para deixar os sapatos, para deixar os casacos, estão a perceber? Às vezes há uma outra entrada mais para isso, pronto, quando estamos a falar destas casas com estas dimensões, pronto, tens uma entrada social, vamos lá, e é muito comum teres esta mesa redonda ao centro, estas divisões costumam ser quadradas, então fica muito bem teres assim essa mesa redonda ao centro, com um jarro ou com outros elementos decorativos, pronto. Então, e acho piada que eles aqui tenham colocado uma mesa em mármore. Parece-me que é mármore, pronto, em pedra. Acho bonito esse contraste. De facto, há aqui algumas coisas que eu acho interessantes, em termos de contraste do moderno com o antigo, e brincar um bocadinho com essas convenções, ou seja, é comum ter estas mesas redondas, mas vai ser uma mesa redonda de mármore. Acho piada a isso. Mas depois às vezes sinto que esticam um pouco demais com, por exemplo, estas cadeiras, com a pele a preto. Se calhar era mais interessante ter umas cadeiras mais com um aspecto de antiguidade, ter mais contraste. Porque depois tens poucos elementos mais antigos, por exemplo, esta consola, estas portas, ou portadas, que eu suponho que sejam as originais, porque eles estavam a dizer que aproveitaram as da sala, portanto suponho que estas também tenham aproveitado, mas depois não tens muito mais elementos que façam essa ligação mais rústica, este lado mais rústico da casa. E confesso que não sou muito fã do pavimento. Não sei se é o original, eu deduzo que não. Não os ouvi falar sobre isso, pronto, mas não sou muito fã. Lá está, o branco e o preto é assim um bocadinho agressivo e então eu acho que não casa super bem com este tipo de casas, pronto. Mas isso é porque eu gosto de coisas mais suaves, estão a perceber? Então, é uma questão de gosto. Está a repetir, pois eu puxei para a frente porque para tentar perceber mais que divisão era aquela. Pronto, agora estamos na cozinha. Esta é uma cozinha bastante grande. Mais uma vez, não sou fã da decoração, mas, ouçam, lá está, tudo isto é uma questão muito pessoal. Acho piada a isto. É um bocadinho inusitado, não é? Ter assim um aplique aqui no móvel. Porquê? Se calhar ele vai dizer. Pronto. Temos então o pavimento em madeira escura e os móveis nesta madeira assim um pouco mais alaranjada. Gosto muito desta mesa da cozinha. E acho alguma piada às cadeiras, até com este ar gasto, não é? Do metal pintado e já um bocadinho a lascar. Sinceramente, acho piada. Não gosto muito das almofadas em pele ou napa preta. Lá está, mais uma vez. Então se calhar eu iria mais para um bege, um castanho, talvez, um verde. Não sei, mas não sou muito fã do preto e branco. Pronto, já deu para perceber. Não me vou repetir mais. Depois aqui a pedra.
Este vaso acho bonito, e acho bonito até com estes ramos. Acho imensa piada. Estes vasos são muito bonitos. Estou a gostar imenso. São assim muito redondinhos, têm este ar gasto, rústico. Acho que combina aqui super, super bem. A madeira, eu iria para uma madeira um pouco mais acinzentada, não com este subtom, não é subtom, é mesmo o tom alaranjado. Acho que não ia tanto para aí. Iria para um tom talvez um pouco mais acinzentado, com um ar um pouco mais gasto. Talvez. Mas acho piada à pedra, honestamente, apesar de ser este cinza escuro. Os candeeiros não gosto. São muito, sabem, como é tudo assim mais natural e com formas mais arredondadas, estes candeeiros assim retangulares acho que não fazem muito sentido. Enfim, em termos de circulação, em torno da mesa, que acaba por ser mesa-ilha, não é? Uma mesa de jantar, mas também está ali tão perto do balcão da cozinha, que eu acho que acaba também por funcionar como ilha para a preparação de alimentos, etc. E isto é o outro lado, portanto é a outra parede. Acho esquisita a forma como estes cadeirões estão colocados. Este estar enviesado e está ao lado desta coluna, é isso? Não sou muito fã, pronto. Acho que de facto não me revejo em muitas destas opções decorativas. É muito esquisito ter um móvel que vai até aqui e depois tens a lateral do móvel aqui. Então não consegues abrir esta porta até ao fim, vai bater aqui neste móvel. Visualmente fica mal e em termos de funcionalidade questiono-me se isto resulta assim, não é? Para abrir a porta, etc. E depois não gosto do branco e do preto, não tem nada a ver. Presumo que se o móvel está aqui é porque precisam da arrumação, mas eu não gosto nada disto. Parece que está aqui uma grelha de ventilação, talvez. Ao lado de uma lareira fica bem ter alguma simetria, mas a lareira muitas vezes é uma espécie de um centro nevrálgico. Sabe, é para onde o olho vai e depois se eles acendem a lareira, não é? É um foco da sala ou da divisão. Então eu não sei se não colocaria um móvel baixo aqui que não ultrapassasse esta parte da lareira. Estão a perceber? E iria mais para a antiguidade, mais para um estilo mais antigo, talvez um pouco mais rústico. E depois, nesse sentido, claro, também não gosto desta mesa aqui. Eu estou a estranhar muito estes dois elementos porque não estou a perceber muito bem o que é que eles estão a servir. Não parece estarem a servir a zona de estar, não parece estarem a servir a zona de jantar e depois, esteticamente, são muito diferentes de tudo o resto que aqui está. Então, chocam-me um pouco. Estes elementos decorativos aqui em cima da lareira acho-lhes piada, honestamente. Este aqui acho que também é um pouco inusitado, mas também porque me parece estar aqui largado ao lado do sofá. E aquilo que eu comecei depois de extremo ali com os móveis, ter um sofá assim enviesado e um sofá direito, é desarmonioso, sabem? Isto causa-me alguma estranheza, mas eu acho que há aqui muitos elementos a causar estranheza. Pronto. Então eu colocaria, eles são uma família de 4, pelo menos, não é? Que são eles dois e os filhos. Então eu tentaria arranjar forma de ter ou um sofá virado para a lareira, de costas para a cozinha, ou ter um elemento estofado em torno da lareira. Não sei muito bem, pronto, mas eu tentaria ter mais assentos e se calhar não ter uns cadeirões tão bujudos que acabam por ocupar bastante espaço. Portanto, ter algum elemento de assento que os sentasse a todos, mas que se calhar não fossem 2 cadeirões individuais. Só tendo as dimensões do espaço, claro, eu não tenho, mas tentaria, esta parte eu reorganizaria completamente. Olhem, esta visão está ótima, se eu tivesse esperado mais um bocadinho. Continuo a estranhar isto é muito esquisito. Será que isto é... Esperem, tá? Não, este é o fio que vai para este candeeiro. Não gosto disto. Não gosto disto. Não gosto dos candeeiros de teto também, mas pronto, se já não gostava do outro lado. Pessoal, eu acho que isto dava bem para ter um sofá virado para ali e um cadeirão, por exemplo. Acho que dava. Ela não está centrada, a lareira não está centrada. Este plinto parece aqui muito largado e depois, em termos de proporções, é muito mais alto do que os cadeirões, então não liga muito bem a bota com a perdigota e continuo sem entender isto. Estou a achar isto tão esquisito. E depois falta um tapete. Esta zona aqui de estar está um bocado mal resolvida, no meu entender. Estes móveis que estão aqui, pronto, é uma continuidade do outro lado da cozinha. Deixem-me só puxar um pouco para trás. Ok, ele para aqui,
na abertura, isto é sempre a minha frustração nestes vídeos da AD. Portanto, aqui parece-me que vem-se daquele espaço de hall, pareceu-me há bocado por causa do pavimento. Então o móvel da cozinha para aqui. E depois não percebi se este começa logo a seguir, portanto é como se fosse uma continuidade, tudo bem, é porque eles precisam da arrumação. E depois temos esta vista que eu acho que de facto é a melhor vista deste espaço. Eu teria de estar aqui um pouco mais de tempo, mas eu tentaria então não impedir esta zona aqui, que me parece ser uma zona de circulação e também tem que dar espaço para as cadeiras virem para trás e as pessoas se sentarem na mesa, mas eu tentaria colocar um móvel de assento com encosto, portanto, em princípio um sofá, de frente para a lareira, que podia ser em L, por exemplo, ou ter um cadeirão, ou ter um banco aqui e o acesso à zona de estar fazer-se só por aqui, percebem? Não sei se me estou a fazer entender, mas ter tipo um sofá aqui, talvez com o L para aqui, encostado à janela, e depois ter aqui um cadeirão e tu só entras na zona de estar, entre aspas, não é? Portanto, crias aqui um retângulozinho de zona de estar e só entras por aqui. Por exemplo, pronto, este candeeiro eu não sou muito fã, eu aqui provavelmente tentaria colocar uma mesa de apoio e com um candeeiro de mesa, ou aqui nesta sacada da janela parece-me ter espaço para um candeeiro de mesa também, não sei. Pronto, e depois estes dois móveis, que é aquela parte que eu acho inusitada, esta grelha que se calhar tem mesmo de estar aqui, não sei, que é logo aquele elemento um bocadinho feioso. Portanto, eu veria assim alguma opção de um elemento decorativo, imaginem em madeira com umas ripas por onde o ar pudesse correr também, mas que não se visse a grelha. Porque depois é um elemento que chama logo muita atenção, faz muito contraste com tudo o resto. Mas pronto, ouçam, mas isto, estou eu a mandar coisas para o ar. Sem dimensões, etc. é muito difícil. Estou a perceber então que temos este elemento um de um lado e um do outro, portanto há aqui alguma simetria. Não é? Mas eu acho que este aqui combina um pouco melhor, apesar de eu continuar a achar que é um bocadinho inusitado, até mesmo o estilo, porque isto já vai mais para a antiguidade clássica, enquanto isto vai mais para rústico. Então estou a estranhar um pouco, e depois é aquela questão de ser o preto, etc. Eu iria para um plinto em madeira, como estava na sala de jantar, iria mais para esse estilo, e depois um vaso mais típico. Pronto, aqui a zona da cozinha assim um bocadinho mais em foco. Parece-me uma cozinha super apetrechada, super funcional. Um deles estava a dizer que gosta muito de cozinhar e pronto, e vem para aqui volta e meia. Eu adorava ser dessas pessoas que relaxa a cozinhar e tal. Epá, não sou. Não sou de todo. Enfim, às vezes gosto de cozinhar e fico contente por estar a fazer qualquer coisa nutritiva ou assim. Mas a maior parte das vezes adorava que cozinhassem para mim. Just saying. Pronto. Este balcão, ele vem aqui até à janela. Eu não sou muito fã disto. Eu não sei se não tentaria que a cozinha terminasse um pouco antes, talvez aqui. Espera. Não, mas isto é a sacada. Estou a ser parva. É exatamente onde ela está a acabar. Eu não sei se não arranjaria forma da cozinha terminar um pouco antes e deixar aqui um espaço antes da janela. Acho um pouco esquisito ter o balcão mesmo para cima desta sacada. Que são muito bonitas estas janelas assim, dá para pôr aqui, sei lá, umas almofadas ou qualquer coisa e uma pessoa sentar-se à janela. Na cozinha se calhar nem tanto, mas tem essa potencialidade também. Ok, depois estamos a subir. E claro, já estão a transicionar. Eu não sei porque é que eu estou sempre a ver os vídeos da AD para depois estar a embirrar com os cortes que eles fazem, que são sempre rapidíssimos. Ok, temos aqui o teto. Isto também é muito comum nas casas assim mais senhoriais, haver estuque no teto e ter uns desenhos e umas coisas. Isto aqui parece-me estar incompleto. Isto se calhar foi o que eles conseguiram recuperar, é isso? Foi restaurado. Ok, esta diferença de tom que nós estamos a ver, portanto, esta parte mais escura é o tom original do que estava, foi restaurado, acho que fica bonito até, pronto, e depois sabendo que foi restaurado eu gosto mais quando se consegue preservar alguma coisa. Às vezes não dá, às vezes as coisas estão em tão mau estado que não é possível tu preservares, é o que é, mas fico contente que eles tenham conseguido preservar alguma coisa e tenham trabalhado de facto com pessoas que fazem este tipo de trabalho com todo o cuidado, etc. Não sou muito fã deste tom da esquadria que está em torno, não percebi se essa parte também é original ou não, mas se calhar é.
Tudo bem, então isto é uma zona ao cimo das escadas que eu suponho que depois faz a ligação com o resto da casa. Tem aqui um tapete gigante, que é isso, não é? Que é quase da cor do pavimento, por isso é que eu estou com dúvidas, mas acho que isto é tecido e tens aqui o pavimento. Reparei, entretanto, que os interruptores, etc., também estão a preto. Eu já tinha reparado numa outra divisão, não disse nada, porque esqueci-me, distraí-me com outra coisa, no fundo. E agora estou a reparar e lembrei-me, não gosto, não gosto. Lá está. É uma boa forma de tornar um elemento que é tão só funcional. É claro que neste momento existem de outras cores, etc. Mas não tem que ter essa grande importância, não é? Para mim, eu preferia que eles fossem mais discretos. Não iria para branco, ok? Até porque nestas casas tão grandes é bom tu perceberes logo onde é que estão os interruptores, mas também não iria para preto. Provavelmente podia ir para um metal e neste momento até há empresas que fazem assim, imaginem um dourado escovado, envelhecido, por exemplo, ou uma madeira, se bem que eu se calhar ia mais para o metal, é possível que fosse mais para o metal. Então, não sou muito fã assim do preto. É muito comum colocar estes móveis ao cimo das escadas, centrando com as escadas, portanto tu sobes as escadas e vês logo aquele elemento decorativo, aquele pequenino ambiente, e depois abre para este grande espaço cá em cima, que é, no fundo, uma sala de estar, que me parece muito equilibrada. A forma como está colocado o sofá, os cadeirões, a tapeçaria por trás do sofá, gosto muito. São assim os elementos que eu acho mais bonitos. Acho que esta mesa de centro não combina assim tão bem, pronto, na minha opinião. Este elemento na parede muito menos, com o metal, mas pronto, eu já percebi que eles gostam de misturar muito estas coisas mais modernas. Eu também gosto dos ambientes ecléticos, mas estou a achar que estas misturas não são assim muito bem sucedidas. Pronto, acho que o contraste é demasiado, talvez. Eu não sei. Mas depois, por outro lado, adoro este vaso com os ramos, mas eu gosto muito deste tipo de decoração, com elementos naturais, sejam secos, sejam frescos, gosto muito. Mas depois esta mesa de vidro, depois não tem muito a ver, não é? Eu colocaria se calhar uma mesa mais a casar com esta, mas ao mesmo tempo também não gosto muito desta, porque acho que também não gosto desta diferença entre o tampo e as pernas. Podia ser só um bloco de madeira, por exemplo. Enfim, acho que estão aqui muitos elementos dispares a competir uns com os outros. Ainda assim, por outro lado, como eu acho que é um espaço muito grande, acho que, enfim, comporta melhor do que se fosse um espaço mais pequeno. Acho que as peças têm espaço para respirar mais. Pronto. E em termos de proporções, acho que está mais equilibrado do que estava, por exemplo, na sala de estar lá de baixo. Exatamente. E depois, este é o outro lado, não é? Que liga com o resto das divisões, que eu suponho que sejam quartos. Portanto, que seja uma zona mais privada. Tem esta mesa aqui. Gosto imenso dos elementos decorativos em cima da mesa, mas não estou a perceber muito bem. Parece-me que está depois muito em cima das portas e da parede. Porquê é que isto não se encostou aqui à parede? Havendo espaço, não é? Entre o topo das escadas, isto é o parapeito das escadas, não é? Que faz ali o poço das escadas. Havendo espaço, eu encostaria esta mesa aqui, obviamente que o quadro ou teria de sair, ou se calhar não dá, não é? Virar ao contrário, não, isso é um sacrilégio. Se ele é assim na vertical, é na vertical. Trocava o quadro e colocaria um retangular, mas eu acho que nem tinha que ter quadro. Tendo assim este arranjo de flores secas tão proeminente, para mim era só isto, era encostar ali à parede e está feito. Estas grelhas de facto são muito feias, mas eu também não sei. Estes elementos são necessários, tipo esta que está aqui, não é? Esta que está aqui. Acho isto um bocadinho horroroso, pá, mas acho que não há hipótese, tem de ter. Deve ter a ver com a preservação da casa, não é? Circulação de ar, etc. Talvez combater as umidades e essas coisas. Não me citem, ok? Que eu não tenho a certeza. Mas deve ter a ver com essa questão de manutenção, deve ser um elemento mesmo necessário. Depois também não sou muito fã deste candeeiro aqui. Gosto imenso do pé e acho que combina bem com tudo o que está aqui, a tapeçaria, o tapete. Eu acho que esta é uma boa conjugação do moderno, sabem, com o antigo. Porque o sofá em si tem um design simples, tem uma cor que vai buscar um bocado os tons da tapeçaria e é um tecido assim mais moderno, assim um pouco brilhante. Mas como tem um tom suave, eu acho que até combina bem. E aqui o preto já não me choca tanto, porque está aqui ao centro, não é? E tem alguma ligação com o quadro, mas pronto. Só não gosto é do abajur, estava a falar do pé e distraí-me. Portanto, gosto imenso do pé, mas não gosto nada deste abajur em vidro. Ok, esta parte foi muito engraçada. Basicamente,
Estava aqui alguém que trabalha com ele, porque acho que ele deve ser designer de interiores, parece-me, acho que deve trabalhar nessa área. E ela trabalha com ele, só que imaginem, estão a filmar, começam a subir as escadas, ela não sabe onde é que se há de meter, então escondeu-se aqui e eles chamaram a atenção, achei piada a isso. Acho que mostra uma boa relação de trabalho, pronto, acho que é fixe. E ele está a dizer, não, ela é feliz, não se preocupem. Mais uma vez, estuque no teto. Pronto, isto é o quarto da filha, ok? Este é o pavimento original, é muito bonito. Gosto, é muito bonito. Ele está a dizer que deixou a filha, enfim, escolher como é que ela queria as coisas. Ótimo, parece uma boa política para ter o pessoal feliz. Aqui este móvel, desculpem, eu não sei se ele vai abrir, mas isto é uma escrivaninha, portanto, é muito parecida com esta que eu tenho aqui, mas esta é um pouco diferente, tem um formato diferente, mas funciona exatamente da mesma forma. Tens as gavetas e depois tens o tampo que desce. Terá aqui uns elementos para... Por acaso aqui não estou a ver. Porque, por exemplo, esta tem uns coisinhos que saem onde pousa o tampo da escrivaninha. Aqui não estou a ver onde é que estão esses elementos. É possível que ela pouse... Se calhar são as próprias gavetas, talvez. Ou não, pode ter... Espera, porque a minha avó tinha um desse estilo. Pode ter umas correntes por dentro e depois baixa o tampo e as correntes seguram o tampo. Eu acho este sistema um pouco mais seguro. As correntes acho assim um bocadinho mais bambo. Mas não sei, estou a falar do que não sei, mas é uma escrivaninha. Por isso é que está aqui também a cadeira. Porque depois pousa o tampo da escrivaninha e ela pode trabalhar sobre o tampo e pode ter aqui muitas coisas arrumadas. Ok, muitas destas peças estavam neste quarto e eles preservaram. Ok, eu acho que eles já mostraram tudo. Estavam a dizer que a filha não gosta nada do estilo. Eu queria puxar aqui um bocadinho mais para o pé da zona do quarto. Da cama, desculpem. Estavam a dizer que... Isso eu achei piada, que a filha acha que eles não têm gosto nenhum, não têm bom gosto. E então, por isso é que ela quis escolher tudo para o quarto dela, etc. Para já, adoro que tenham preservado, ou que tenham escolhido preservar, grande parte da mobília que já estava neste quarto, que era o guarda-roupa, a escrivaninha, esta cama, que foi pintada, é muito bonita, e acho alguma piada a estas mesas de cabeceira. Na verdade, é claro que para mim nunca daria, eu precisaria sempre de uma mesa de cabeceira com gavetas para arrumar coisas, mas não precisando, acho uma opção interessante, a escala, acho uma escala adequada à escala da cama, que é uma cama de solteira, assim pequena, não é? É das antigas. E depois estes espelhos também antigos, um de cada lado da cama, por cima da mesa de cabeceira, acho alguma piada. Ok, este é o quarto do rapaz. Olhem, acho muito interessante, acho muito giro. Aqui, não sei, sinto que é um bom compromisso do moderno com o mais antigo. Então, tem as portadas, não é? Eu acho que todos os quartos têm casa de banho, pelo que me está a parecer. Eles no quarto da rapariga não mostraram a casa de banho em si, mas pareceu-me ver lá ao fundo. Tem aqui as portadas, aqui dentro do quarto e aqui. Este elemento decorativo, que eu não sei se é um candeeiro. Esta pintura nas paredes, que é assim um trompe-l'œil, não é? Um engano ao olho, assim, estou a traduzir. E este elemento, o quadro, esta secretária, são aqueles elementos que piscam o olho a século XIX e a essa altura... enfim, em que se calhar a casa foi habitada, não é? Inicialmente. Olha, fui aqui confirmar, e o trompe-l'œil ao Google, ok? E o trompe-l'œil já existe há bastante tempo. Mesmo há muito tempo. Mas, com este estilo assim mais... Isto parece mais tipo impressionista. Aquelas paisagens do Turner ou uma coisa assim, parece mais século XIX. E depois são tons assim suaves. Tem o preto. Ai não, isto não é preto! Isto é verde escuro. Olhem, maravilhoso. Só esta parte da cabeceira ultrapassar a altura em que a cama termina, não sou mega fã. Parece-me que eles fizeram isso que é para depois integrar aqui a mesa de cabeceira. Que é uma mesa ainda considerável, deve ter sido por aí. Ok, não sou muito fã, pronto, vou confessar. Eu arranjaria uma mesa assim que viesse daqui a aqui. E se calhar encostava só um pouco mais a cama à parede. Isto é papel de parede, não é trompe-l'œil, mas está a imitar o trompe-l'œil, mas não é pintado na parede, é papel de parede. Acho muito giro. Isto é um efeito bonito. Mas eu aqui de facto, eu tirava provavelmente este elemento e colocava aqui uma mesa de cabeceira um pouco mais pequena. Estou a pensar se não haveria outro sítio para colocar a cama, de forma a não estar encostada a um canto. Não sei, mas eles não mostraram muito mais da divisão, então não tenho a certeza. Eu não sou muito fã de ter as camas encostadas a cantos. Por exemplo, no quarto da filha está muito mais equilibrado nesse sentido, mas eles não mostraram muito mais do quarto, então eu não tenho a certeza.
mas eu tentaria uma maneira de ter a cama... olhem, como estava... Onde estava se calhar a secretária, deixa-me puxar atrás, mas é que eu não sei, porque eu não consigo... acho que eles não mostram tudo. Desculpem lá, estou sempre a puxar para trás e para a frente. Portanto, eles entram aqui. Se calhar dava para pôr a cama assim, nesta parede. Mas depois o que é que se fazia àquela secretária? Porque aquela secretária depois ia ter que sair dali. Ok, tem esta... mas esta parede também me parece pequena. E provavelmente não tem profundidade. Eles às tantas colocaram onde era possível. De facto. Ok, está bom. Vamos passar para o próximo, que acho que será o quarto de casal. Ok, temos aqui o quarto de casal. Ai meu Deus, isto mete... Ai, ouçam. Isto de meter um móvel de assento enviesado mexe-me com os nervos. Eu não percebi que era uma coisa que me irritava tanto. Mas eu não percebo qual é a necessidade. Eu acho que fica desarmonioso, sabem? Eu olho para isto e fico tipo... Ai, deixem-me ir lá pôr o sofá como deve ser. Gosto das coisas mais simétricas, mais paralelas ou perpendiculares. Agora assim enviesadas... Não sou mesmo fã. Ok, outra vista do quarto. Porquê ter um dossel se não tem tecido no dossel? Vamos pôr tecido aqui, faz favor. Ponham aqui um tecido, uma organza, uma musselina, qualquer coisa, assim um tecido fininho, que acho que fica bonito, fica romântico. Ter o dossel e não ter tecido no dossel não me parece correto. Depois, isto enerva-me. Isto enerva-me de uma maneira. O espelho, eu acho que o espelho é demasiado grande para aqui, não é? E por isso é que está inclinado para a frente, porque não consegue estar encostado. Eu mudaria o espelho, não é? Ou pelo menos, eu não sei se isto é um espelho que já estava aqui na casa, se calhar até estava aqui, é possível que sim, mas isto mete-me alguma impressão. Portanto, eu se calhar tentaria talvez encurtar o espelho e colocá-lo por cima da lareira. Não sou fã desta pedra, deste contraste do rosa com a pedra preta. Não sei também se é original, mas pessoalmente não gosto muito. E depois é isso, e depois tem ali assim um espelho mesmo entalado, não sou fã. Este móvel aqui eu colocaria provavelmente assim, paralelo, portanto, entre a cama e a lareira, e deixaria o cadeirão, se calhar, deste lado. Os móveis que estão neste espaço, eu sinto que eles não têm muita relação com o espaço, estão assim um bocadinho largados, não estou a sentir essa ligação, a não ser estes elementos decorativos e até esta mesa redonda, acho que é alguma piada. Este arranjo de plantas também acho que fica bonito. Estes móveis aqui, os móveis estofados, portanto, acho-os interessantes, portanto, manteria, só que mudaria a forma como estão dispostos. Esta consola que está aqui não gosto muito do candeeiro, porque é isso, sinto que não tem grande relação com o espaço. Se calhar tem com o dossel, mas o próprio dossel está incompleto. Sinto que está incompleto. Este candeeiro não tem nada a ver com nada. Eu acho que é possível que ele seja daqueles que abra. Se calhar fica mais interessante aberto. Mas depois é metal, um metal brilhante, cromado. Eu não estou a ver mais nada cromado aqui, a não ser o espelho, que não é bem cromado, é um espelho. Mas sempre tem alguma relação, mas também não sou assim super fã. Não sei, eu acho... Não, parece-me que este não é dos que abrem. Esta zona até acho bonito. Deixa eu ver se eles mostram a parte da cabeceira. Ok, este símbolo é da família que construiu esta casa e que tinha a quinta há 400 anos, portanto é bastante antiga. Mas eu não percebi se eles só... Não sei se eles reproduziram o símbolo aqui. Não sei, ou se a lareira é original do espaço. Essa parte não percebi. Aquela mistura de pedras. Ok, agora vamos mostrar a casa de banho. Tem 2 lavatórios, tudo bem. Parecem pequeninos, por acaso. Pronto, não gosto muito destes apliques. Acho piada a esta pedra. Não gosto muito da cor da pedra, mas acho piada a este recorte e ao espelho. Pronto, os móveis, acho que super prático, não é? Tem aqui imensa arrumação, ótimo. Alguns elementos decorativos, pronto, não são ao meu gosto. Já deu para perceber que, em termos decorativos, não sou muito fã, mais do que as peças em si, às vezes sim, mas mais do que as peças em si, às vezes é a forma como estão dispostas. Sinto que às vezes são muitas coisinhas pequeninas, a proporção é esquisita, por exemplo, estas duas são grandes e depois tem aqui qualquer coisa mais pequenina, então sinto que há algum desfazamento nisso. Ok, tem ali um quadro, este é um cantinho ali na casa de banho. Acho piada, pá, não sou muito fã deste... Isto tem o nome. Ai meu Deus. São estes elementos que são tipo... Ai, até gaguejo.
Isto tem um nome, que são estes elementos que tens na parede, que muitas vezes estão à altura de um balcão, vamos lá, de um balcão de uma janela, e depois tens algum elemento decorativo, pode ser uma santinha, pode ser... Isto tem um nome, eu não sei, não me estou a lembrar. Pronto, opa, eu gosto imenso deste tipo de decoração com plantas. A sério, gosto mesmo. Gosto do quadro, por acaso, acho o quadro bonito. Mas depois acho que não tem muita ligação com esta pedra aqui, com este metal. Mais a pedra, que me está a fazer mais confusão é a pedra. Este se calhar também tem a ver com a cor. Ok, a casa de banho está e agora viemos para a sala de jantar, que foi onde eu parei há bocado para falar bastante. Então acho que não vou dizer muito mais. Talvez se eles falarem das vigas metálicas. Ok, exato. Portanto, as escadas descem da sala de estar para a zona de jantar. Este móvel, acho alguma piada, mais uma vez, um pouco desproporcional. O tamanho deste espelho, parece-me que isto é um espelho. Portanto, eu colocaria um elemento maior aqui por cima. E depois este quadro que... ele até me parece estar centrado com a mesa. Então, nesse sentido, tudo bem. Em termos de proporções, está ok. É um quadro grande, acho que fica bem naquela parede. Mas não gosto é do quadro em si. Estes aparadores que estão aqui já vinham com a casa, eu acho-os bonitos, acho que fica bonito ser simétrico, não é? Ter um de um lado, outro do outro. Vejo que está aqui um elemento decorativo muito parecido com o que está em cima deste, não é? De que eu estava a falar há pouco. As escadas, por acaso, não sou muito fã. Eu acho que cortava aqui, tirava este rebordo que vem para fora. Simplificava-as. Provavelmente, mas pronto, não interessa. Mas acho bem que eles estejam a aproveitar também elementos que são da casa. Ok, eles estão a falar dos vasos, muitos dos vasos que aparecem na decoração da casa e pela quinta que já pertenciam à casa, então ótimo. Ok, agora acho que vão lá para fora, não sei se vale a pena. Oh, sim, vamos. Isto é uma piscina também, é outra piscina que acho que são mais as crianças que usam e é fixe porque eles conseguem ver da cozinha esta piscina. O que é bom, claro, quando estamos a falar de crianças, como é que está sempre em cima, quando estão na piscina. Adoro este tipo de caminhos tem a estrutura metálica, não é? Por onde depois as plantas crescem. Eu estou a tentar perceber que planta é que é, mas eu não percebo nada disso, desculpem lá. E depois ficam frondosas e criam aqui uma sombra no caminho também. Que giro. Acho que pronto, este caminho vai ter umas plantas, as plantas são aromáticas, portanto vai ser um caminho que quando florescer vai cheirar muito bem. Que giro! Tem aqui um altar que descobriram quando estavam a limpar a quinta, porque estava cheio de plantas. E pronto, e foi uma bela surpresa. É muito bonito este sítio. São há pessoas que têm sorte nesta vida, pá, desculpem lá. Ter um sítio deste e poder estar aqui a ler, a descansar. Ok, está a terminar. Pronto! Ouçam, eu gostei. A casa é muito bonita. E eu acho que estas casas precisam de muita manutenção. Eles aparentemente, ou seja, eles quando compraram estava tudo cheio, tipo o jardim, a parte do campo, estava tudo praticamente, como é que se diz, morto, em ruínas, seja o que for a casa também, portanto eles recuperaram a casa toda, a parte do jardim, pomar, eles a da altura falam de um casal que está sobretudo a tratar, a tomar conta dessa parte. Eu presumo que dos animais também, não tenho a certeza. E depois de tu recuperares tudo, depois também tens a manutenção. Portanto, às vezes quando eu vejo estes vídeos de casas senhoriais e não sei o que, pá, acho super bonito e penso, eu adorava, quem me dera. Mas depois penso, a sério que adoravas? Porque em termos de manutenção eu acho que ia ser um pesadelo. Tens que ter imensos recursos, isto não é para toda a gente. Enfim. Então, adorei o jardim, o campo, o sítio onde está, é muito bonito. Assim, objetivamente, mesmo aqueles tesourinhos que eles foram encontrando, aquele altar, aquela zona para uma pessoa estar, os tanques, alguns que continuam a uso para a parte da quinta, outros que se transformaram em piscinas. Portanto, acho que está muito bem aproveitado e está bonito. A casa em si, de facto, não me revi em grande parte da decoração. A forma como os móveis estão dispostos em algumas das zonas não achei muito harmonioso, muito confortável. Se calhar é funcional e é isso, e dá para eles perfeitamente, mas sobretudo aquela primeira sala de estar, não gostei muito das cores, achei que faziam muito contraste e depois mesmo as proporções da parte decorativa, ou dos objetos decorativos dessa sala, achei que não combinavam muito bem no espaço, não fiquei muito fã daquele lambril barra móvel. Pareceu-me um pouco excessivo, talvez, porque depois também havia mesas de apoio, agora não me lembro se havia outros móveis para além disso, mas achei que era muito impositivo.
Estão a perceber? E achei que perderam uma oportunidade de, em termos cromáticos, de irem mais de encontro àquela porta muito bonita que estava lá e que faz parte da quinta. Portanto, que é uma peça original da quinta, que foi limpa, que foi tratada, mas que faz parte. E tinha aqueles vermelhos e aqueles tons da madeira, os castanhos. Senti que se perdeu um pouco a oportunidade de ir por aí. Eu acho que a minha divisão favorita foi a sala de jantar. Acho que era a que estava mais harmoniosa. Em termos de proporção, os materiais, as cores. Achei que era a que funcionava melhor. Mesmo assim, alterava ali uma ou outra coisa. Depois a sala lá em cima, também achei que funcionava, mas lá está, mais uma vez, eu não me vou repetir. Vocês ouviram, não me vou repetir. Portanto, resumindo e concluindo, questiono algumas das opções, em termos de mobiliário, a estar, cores, etc. Mas tudo isto, enfim, é uma questão de gosto, não é? Eles gostam e gostam desse ecletismo, e é um tipo de ecletismo. Eu também gosto de ecletismo, mas de facto é um tipo de ecletismo que eu sinto que não funciona muito bem. Até para mim o espaço mais desarmonioso era o quarto deles. Não só pelo tipo de mobiliário, o candeeiro, a forma como estavam dispostos, aquele sofá sem encosto e o cadeirão. Achei aquilo um bocadinho esquisito e tinha assim uns elementos um pouco dispersos, o espelho tombado, enfim. Portanto, para mim, de todos os espaços foi o menos bem conseguido. E a sala de jantar, o mais bem conseguido, na minha opinião. Pronto! É isso, espero que tenham gostado do vídeo, espero que estejam bem e até à próxima. Tchau, tchau!